questão de vestibular, a gente deve ler a pergunta e as alternativas antes de ler o texto? Você já ouviu falar disso? A minha opinião é um pouco diferente. Eu sou Ju Palermo, criadora do Método Bisturi, e a minha opinião com relação a isso, eu acho assim. Do mesmo jeito que eu defendo que estudar literatura não envolve ficar fazendo um monte de exercício, diferentemente do que muita gente defende, eu defendo que você não deve ler primeiro, essa coisa que muitos professores falam, ler primeiro o enunciado e as questões, e a questão e as alternativas, para daí você ir para o texto já sabendo o que procurar. Eu criei, ao longo do tempo, uma opinião diferente com relação a isso. E isso passa pela intenção de quem faz a questão. Eu estou entendendo quem faz a questão como um autor, do mesmo jeito que um autor de livro. Sabe aquela mania ridícula que algumas pessoas têm de ler a última página do livro? Aí a pessoa fala, ai, mas sabe o que é? Eu não aguento, assim, eu pego um livro, eu tenho mania, eu leio a última página primeiro. E você fala, gente, não faça isso, porque às vezes tem um spoiler, às vezes estraga a sua leitura, enfim, que é o conceito de spoiler, né? Ai, mas é que eu tenho mania. Então perca essa mania ridícula, porque o autor, se ele quisesse que a última você lesse primeiro, ele botaria ela como primeira e não como última, né? Então, é respeitar a intenção do autor. Da mesma forma, a pessoa que escreve uma questão de vestibular, o autor de uma questão de vestibular, ele tem uma intenção. Ele te põe primeiro um enunciado, aí ele põe um texto, e aí ele põe as alternativas. Eu sugiro que você leia respeitando a intenção de quem fez a questão. Porque o autor da questão fez desse jeito com uma intencionalidade. Respeite essa intenção. Leia a questão na ordem que ela tá. E não fica essa coisa de ler aqui primeiro para caçar a informação depois que você se perde. Lê na ordem. Leia na ordem que a questão foi feita, o enunciado, o texto, a pergunta em si e as alternativas. Eu, Juliana Palermo, gosto de fazer assim. De ler o enunciado, ler a questão, ler a pergunta, pensar na resposta que eu daria e procurar a minha resposta nas alternativas, né? Às vezes, talvez não vai ter exatamente a que eu pensei, mas a correta vai ser a que mais se aproxima da resposta que eu dei, né? Só que para você ter a resposta correta e procurar na alternativa a resposta correta, você tem que saber qual é a resposta correta. Para você saber qual é a resposta correta com relação a uma obra literária, você tem que dominar essa obra literária, né? Não é com resuminho, nem sem ler o livro, só vendo análise por aí na internet que você consegue dominar. Mas para mim, essa é a maneira mais correta. Segue a ordem da intencionalidade do autor da questão, que tudo vai dar certo.